Olá, galera. Boa noite. Eu sou o Altamir e vim aqui ajudar gestores de moda varejo, né, a conseguirem fazer com que essa equipe bata a cota, atinja a meta, principalmente aqueles vendedores que não atingiam a meta antes, né, e agora com algumas dicas, estratégias, né, e algumas técnicas gerenciais, ele conseguir alcançar aí a tão famosa cota em loja. Então, prazer, estou esperando aí meu parceiro Fernando para a gente bater um papo. Mais uma vez, né, a gente vai voltar com a série de conteúdo, só que dessa vez do conteúdo gerencial, de gestão de vendas de loja. E antes não, antes a gente estava falando muito do vendedor, porque tem esse impasse, né? O que é conteúdo de vendedor, o que é conteúdo de gerente, quais são os conteúdos que servem para os dois, né? Mas na verdade o gerente tem que consumir aí praticamente todos os conteúdos. E a gente vai passar aí por alguns vídeos, né, falando sobre o que o gerente de loja precisa para ser bem sucedido. Quando a gente fala de bem sucedido, a gente fica pensando assim: o que é bem sucedido? O que é um gerente bem sucedido? Bom, um gerente bem sucedido é aquele que dá lucro e não dá prejuízo, né? Então, quando eu falo que não dá lucro, melhor dizendo, né? E não dá prejuízo, é ele conseguir atingir suas metas, suas cotas, extrapolar, né, os crescimentos em relação ao anterior, mas também fazendo que a equipe seja homogênea, tenha menos turnover, né, todo mundo bata a cota na sua equipe, ou pelo menos uma grande parte, para a gente não estar aí desperdiçando. Bom, meu amigo Fernando está chegando aí. Opa, legal. Boa noite. Me escuta bem? Escuto, boa noite. Maravilha. Vi aqui que você já estava introduzindo aí o novo tema, né? E aí, quanto tempo, hein, Fernando? Parece que a gente tirou Muito tempo. férias, né? 2 semanas sem falar Parece aqui que para essa já foi galera. um ano, né? Parece que foi É, um ano. tava sentindo falta aí de trocar conteúdo com essa galera, né? E a gente começou esse projeto, né, ajudando vendedores a chegar a altos salários, né? Dessa vez a gente vai vir com um conteúdo um pouco mais complexo, né? Que a gente vai ajudar gestores de moda varejo a conseguirem uma equipe homogênea em relação à cota, ou seja, bater meta, né? Todo mundo gosta aí de bater meta, bater cota, e a gente vai dar algumas dicas, né? Digamos, mostrar qual é o caminho para você ter uma equipe aí batedora de meta, né? E hoje queria falar com você exatamente dessa transição. Venda gestão, venda gerente, né? O que o vendedor tem de diferente do gerente, o que o gerente tem de diferença do vendedor. Que conteúdo é para um, que conteúdo é para outro, né? E como o gestor consegue influenciar diretamente na venda, né, de cada colaborador dele. Até porque conteúdo por conteúdo, né, Altamira? Assim, a rede está cheia. Agora, aquela linha que costura isso tudo e torna o conteúdo resultado é que faz toda a diferença, né? É, E é o gestor que está ali fazendo esse papel, né, de agrupar, manter o time alinhado, e tem que ficar muito bem explicado isso, né? e você pode entender isso, Fernando, pensando o seguinte, que muitas vezes, eu lembro que tinha um vídeo, né, antigo chamado "E aí, cadê meu feedback?" Né? Normalmente os gerentes eles têm esse papo com a equipe, mas é totalmente esporádico, né? Então esse acompanhamento de próximo, né, esse acompanhamento de perto, né, é imprescindível para você. Porque por mais que você converse com a pessoa, é aquele negócio.
tem tanta coisa para focar no mundo de loja que a pessoa acaba, né, saindo isso do foco dela. Então, né, o papel do gestor, ele realmente costura todos esses processos, esses ensinamentos, né, até mesmo o conteúdo que a gente passou anteriormente. Porque ele falando um monte de vezes, uma vez no dia, uma vez no outro, outra vez no outro, difícil o vendedor juntar tudo e criar uma metodologia, que método é muito importante. E faz toda a diferença, porque às vezes a gente pega ali um conteúdo e vai aplicar. A Leide, só falar uma coisa, Fernanda, a Leide que está aí, que vai ser, que eu já combinei com ela, que é a gerente da loja da Farm de maior volume, que a gente vai bater um papo aqui, né? Tive a oportunidade de ouvir alguns treinamentos meus, da gente ter uma parceria muito forte. Ela falou que feedback é importante. E realmente é. Né? Eu digamos que é a maior arma do gerente. Mas antes do feedback, existem algumas coisas que a gente tem que se preparar para a informação que a gente passa para a equipe ser mais eficiente. Né? E o gerente precisa ter essa consciência. Desculpa, te cortei, né? Mas queria comentar aí nossa audiência vendo a gente. Não, maravilha. Foi importante. E assim, porque a gente recebe um caminhão de conteúdo, hoje tem muito conteúdo, aí existe outro na internet, em qualquer lugar, isso aqui é uma produção de conteúdo também, né? E a pessoa é muito importante que ela escolha uma pessoa que tenha resultado e siga ela, porque senão ela fica perdida. E outro ponto também que é importante é, se ela só pegar o conteúdo e aplicar, ela não consegue saber se ela está indo exatamente para o lado correto, né? A não ser se ela não estiver vendendo nada. Aí ela está olhando lá que não está funcionando. Mas o que não está funcionando? E aí vem o poder da gestão, né? Ali em cima que está acompanhando. Nosso amigo Nilber, ele sempre fala, né? Se não tiver ali o treinador na beira do campo, o time pode desandar, né? Ele desfoca, porque desfoca. Infelizmente tem a parte emocional, né? Se a gente fosse robô e se a gente fosse determinado a fazer alguma coisa e tivesse aí algoritmos que fizesse a gente executar uma tarefa sem nenhuma emoção externa, seria fácil. Mas infelizmente não é, né? Nada fácil. Então assim, até para reintroduzindo um pouquinho, né? O canal agora, ele primeiro focou muito nas técnicas de venda, onde privilegiava muito o vendedor, né, que era totalmente ferramenta do vendedor. Agora ele vai migrar um pouquinho para cima, então vai ter as técnicas de venda, mas como controlar e gerir tudo. Então vai ficar muito mais focado em gestão de moda varejo. Seja o gerente, supervisor, dono, que muito dono, quando o negócio ainda não está tão grande, ele é o gestor, ele é o gerente, ele é o supervisor, né? E o gestor é aquele que está em contato com a equipe ou que preza pelo desenvolvimento da equipe diretamente. E você falou muito bem, pode ser o gerente, pode ser o supervisor, pode ser o sócio proprietário, né? Ou o CEO, ou pode ser todos eles ao mesmo tempo, porque, na verdade, isso acontece muito. Mas como você falou, Fernando, é uma troca, né? Mas é uma troca proposital, porque até a base de uma gerência bem feita, e é isso que a gente veio falar aqui, é as técnicas e as práticas de venda bem enraigada no gerente, para que ele utilize isso para fazer com que sua equipe bata a cota. Altamir, como é que você sabe disso? Eu já contei algumas lives atrás, se você ver minhas lives antigas, né, minha história. E eu tive a oportunidade de 20 anos gerir pessoas, vendedores de loja, e treinar gerentes para usar todo esse processo para alavancar pessoas que não batiam cota, baterem cota. Eu não canso de dizer, eu estava conversando com uma supervisora de uma grande marca, né, de calçados do Rio, e eu perguntei, vem cá, o que fez diferença o meu treinamento para vocês? Ela falou, Altamir, além da gente bater mais cota, né, a gente batia mais ou menos 8 ou 9 cotas, né, a gente via lógica de gerente que participava, batendo 8, 9 cotas, né, em 12 meses. Hoje, vendedores, a gente teve um aumento de número de vendedores batendo cota. E, principalmente, aqueles que, muitas vezes, o gerente já tinha desistido. Mas que, com algumas práticas, eles foram salvos. Né? Não é, na verdade, é o foco com um pouco de técnica. Né? Mas essa transição
vendedor gerente é problemático. O que é essa transição, que é a transição no conteúdo, mas é a transição na vida de um gestor? Fernando, quando você era vendedor, de quem era a responsabilidade para você ter sucesso? Olha, sempre é nossa, mas a gente delega facinho para cima, hein? Mas, se você era bom vendedor, você só precisava de quem? De você próprio. De mim mesmo. Exato. Só que você, por algum motivo, foi promovido para gerente. E é muito engraçado porque as pessoas que são promovidas a gerente, elas não fizeram curso para gerente. Elas não fizeram treinamento para gerente. Elas não foram preparadas para ser gerente. E aí, ela pega aquele poder dela, empoderamento de fazer uma coisa acontecer, de ter sucesso, e tenta replicar isso na loja. Então, o que acontece? Quando você é gerente, não basta só você para ter sucesso. Você precisa de quem? Da equipe. Da equipe de vendas. Por isso, talvez dos maiores papéis do gerente, ele incrementar a venda individual de cada vendedor. Porque cada componente é um representante dele. Então, essa virada de chave é muito importante para o gerente que está conhecendo, que está começando, que está conhecendo a gestão. Sabe por quê? A gente acaba agindo como vendedor sendo gerente. Então, a gente quer atender todos os clientes, a gente quer fazer a operação. Ó, já vai o Fernando anotando aí. O Fernando adora bater papo com você, que você não deixa passar uma. Coisa importante você anota. Legal que se todo mundo tivesse esse hábito aí de anotar. Mas é uma coisa que o gerente novo ele tem que ter essa clareza, né? Pelo menos pelo que eu percebo, treinando gerentes que são embrionários na gestão de loja, então assumindo a primeira loja. Eu fiz o processo de trainee de gerente, que talvez seja o meu treinamento de maior sucesso nesses anos. Eu até postei uma foto, né, ontem, muito interessante, de uma turma de 8 pessoas, 6 viraram gerentes. E 2 viraram os melhores vendedores e são hiper responsáveis e continuam na mesma empresa desde a época, né, são uma sub, né, e outra grande vendedora também. Então, foi 100% de acerto. Óbvio que tem as duas partes, o conteúdo e a pessoa querer fazer, porque não há santo que faça uma pessoa executar algo se ela não acreditar. Agora, eu falei o que é nessa transição. O que não é uma transição de gerente para vendedor? Né? Ou melhor, de vendedor para gerente. É exatamente quando o vendedor ele acha que ninguém vai substituí-lo em nada. Porque como ele é aquele pessoa comprometida, responsável e muitas vezes um bom vendedor, ele acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ele. Então ele quer estar em todos os atendimentos, quer estar arrumando o estoque, quer estar fazendo a vitrine, quer estar, né, arrumando as produções dentro de loja, o VM da loja, fazendo o burocrático, fechando caixa, e ele não confia em ninguém que faça isso. Então, isso não é uma transição. Aí, nesse ponto, você só teve essa transição de cargo. Mas, na verdade, a transição de função não teve. Você ainda é um super vendedor, que pode até influenciar outras pessoas, mas você não vai carregar a equipe para que elas atinjam a meta por si só. Até porque, né, em loja de varejo, muitas delas estão dentro de shopping, a pessoa ela não vai conseguir ficar 12, 15 horas dentro do shopping todos os dias, sábado e domingo, feriado e tudo, né? Então ela tem que aprender ali técnicas de delegar, controlar, trazer equipe para si, e isso nem sempre é tão intuitivo assim, né? É verdade, perfeito. E você passou assim, um bom vendedor, né? Na linha que você estava comentando, técnica de venda, o gestor de venda ele tem que ter, né? Mas assim, é porque um vendedor, ele é muito top vendedor, ele vai ser um bom gerente ou líder? Vamos lá. Qual a importância para você conseguir fazer com que a equipe bata a meta, para você realmente mudar, né, esse conceito?
Muitas vezes a gente acha que o gerente tem que ter sido o melhor vendedor da loja. Está correto ou está errada essa afirmação? Está errada. Perigoso. Ele pode ter sido um bom vendedor, mas pode ter sido melhor, sim. Mas não necessariamente ele pode ter sido o melhor. Porque existe uma coisa, Fernando, de qualidade de venda. Quer ver uma coisa? Uma pessoa pode vender muito porque ela dorme na loja atendendo o cliente. Mas não necessariamente ele é produtivo o suficiente para atender todo o cliente bem, para converter todos os clientes que atende. Então, tem um gap aí. Mas, essencialmente, um gerente tem que ter sido um bom vendedor, sim. Por quê? Eu estava até... Bom vendedor. Não o melhor. Não o melhor. Pode né? ser o melhor? Pode. Mas normalmente nem é, né? Até algumas vezes sim, mas nem sempre. O que a gente percebe? Que quando a pessoa é muito boa vendedora e ela não tem a parte da estratégia, né? A parte da colaboração com a equipe, do relacionamento interpessoal e até mesmo de ter paciência ou não ter impulsividade para esperar, para dar um feedback mais estratégico, isso acaba atrapalhando. Então, pessoas que são muito impulsivas, que normalmente aquele bom vendedor é impulsivo, né, com o olho na meta, totalmente voltado para resultado. Opa, tem um visitante ilustre aí? Olha, Altamir! Olá! Esse daí, quando crescer, vai ser o melhor vendedor e gestor do varejo. Porque já está cansado de me ouvir falar aqui. Então, Fernando, agora, todo bom vendedor ou todo melhor vendedor vai ser um bom gerente? Não, exatamente por isso. Faltam algumas características e o pior de tudo é que muita gente falou assim, pô, é o melhor vendedor da loja, eu vou promover. E aí, como você não preparou, você não tem nem um gerente, né, que vai ser eficiente e ainda perdeu o seu melhor vendedor. Quer dizer, mas aí, Altamir, peraí, você fazia um projeto de trainee que o seu maior objetivo era formar vendedores a se tornar gerentes. É aí a diferença. Todo mundo pode ser o melhor vendedor, o pior vendedor, o pior vendedor é mais difícil, né? Porque primeiro ele tem que ser bom vendedor para ir para o outro passo. Todo mundo pode ser um bom gerente, contanto que ele aprenda. O problema das pessoas é que elas acham que é uma coisa natural, uma coisa que a pessoa nasceu com a liderança, com a gestão. E nada está mais longe da verdade. Você pode sim aprender técnicas gerenciais para você ser um bom gestor. E aí é o que eu te falo. A diferença do trainee é que existe um preparo para esse melhor vendedor, para esse vendedor de repente que era impulsivo, para esse vendedor que de repente não tinha uma comunicação muito clara ou não tinha paciência para ouvir, ou sei lá qual outra característica que é importante na hora de você interagir com pessoas, né? Ele vai criar isso com aprendizado, com treinamento, com prática, com exercício. Então, esse tipo de treinamento que eu fiz deu muito certo porque você pegava tanto vendedores medianos, bons e elevava o nível deles para a liderança, para lidar com as equipes, para vender mais. Então, o resultado sempre foi muito positivo. Então, entendeu da importância dessa transição e da preparação dessa transição? Eu acho que isso que é o grande lance. Exato. E até ilustrando um pouquinho, vou trazer para o campo de futebol, que é um assunto muito popular aqui no Brasil, né? Não é porque o cara era o melhor jogador, você não vê os melhores jogadores sendo capitão ou depois se transformando em técnico. Você vê quem? Quem entendeu a dinâmica de todo o jogo e da equipe para ser elevado. Né? Você imagina, pega um jogador que é muito cri-cri e bota ele como gestor, ali como capitão, você perde o time inteiro. De uma vez você não perde aquele jogador, que ele não vai estar mais tendo tempo de focar na atividade dele, e perde o time, que ninguém vai aguentar trabalhar com ele. Eu não posso falar de nenhum jogador, mas só pensar, óbvio, acho ele fantástico, né? Mas o Romário naquela época do Filipão, né?
embora ele tivesse uma liderança muito forte, naquele momento ele não estava preparado ainda. Hoje em dia, né, ele está até indo, né, foi para a política, enfim, mas ele não estava preparado para assumir uma gestão, digamos, estratégica. Porque o gestor, antes de tudo, qual é o grande lance do gestor? Ele tem que ser estratégico. Ele tem que ainda ter a emoção da venda, mas ele tem que ser estratégico na hora do desenvolvimento e na hora de ter realmente caminhos para chegar à cota, para chegar à meta, não só da loja, mas da equipe de vendas. Eu queria falar um exemplo de uma gestora que eu treinei, que ela era uma vendedora boa, não era a melhor vendedora. E ela era, digamos, muito doce com as pessoas. E aí todo mundo fala assim, de repente para a liderança, né, ela não vai ter esse equilíbrio. E com as técnicas gerenciais, né, hoje em dia ela está até em Portugal, ela se tornou uma grande gerente de loja grande, né, de grandes marcas. Hoje em dia ela está em Portugal, né, que ela é fantástica, mas ela aprendeu a dizer não, ela aprendeu a não ser, né, o que a gente chama de responder tudo que o vendedor, né, fala, que o Fernando Luciano fala muito da pessoa, a resposta. Então, ela aprendeu algumas técnicas que foram muito eficientes. Então, você vê muitos vendedores que não eram os melhores vendedores, ou que eram os melhores vendedores, com o processo de trainee, chegaram mais rápido e mais seguros. Essa é a vantagem de ter esse programa. A gestão de uma loja. Batedora de cota com equipe batedora de cota. E você estava comentando, né? Aqui, em torno, uma loja que tem uma meta equilibrada, uma loja madura ali, eventualmente ela está batendo 8 cotas de 12, né? Isso é uma boa loja, né? 8 isso é uma loja. 12 você pode ter 12 de 12, mas pode ser que uma cota não seja ajustada perfeitamente, porque cota sempre é para puxar a equipe que está reagindo bem. Mas eu acho que 8 de 12 E é o seguinte, eu acho que acima de 60% da equipe batendo cota que é o grande desafio do gerente. Porque normalmente você, vamos supor, olhando assim, 10, uma loja, vamos fazer conta redonda, 10 pessoas. Né? Normalmente, quantos vendedores, 10 vendedores, 6. Quantos deles bate meta ali? 6. Aí você vai me perguntar, quantos batem? 2, 3 no máximo. Que puxam o ritmo da loja. A gente não deve colocar toda a responsabilidade em cima dos vendedores, que são chamados de vendedores estrelas, né, dos super vendedores. Uhum. Então, o ideal, né, aí existe um processo de trabalhar esses outros, né, e tem o lance da substituição também, porque tem uma coisa que você não muda quando a pessoa não quer aquilo. Só que existe uma pergunta que você tem que fazer, tipo assim, se você já fez tudo que você já poderia, e essa pessoa, você percebe da pessoa que ela não quer, você quer mais do que ela, tá na hora de mudar, porque, né, você não vai pegar aí, agora ela vai bater cota, não tem... O grande lance aí também, que eu ia falar, o que é essa transição vendedor-gerente? É você saber também que você tem muita coisa que você não sabe e precisa aprender. Então, você consumir métodos novos é importantíssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Antes, quando você precisava bater cota, você ligava para um cliente, quando você era vendedor, no último dia de cota. Se o gerente fizer isso, ele está lascado, porque normalmente o valor que ele precisa não se faz, muitas vezes, com 1 ou 2 ou 3 clientes. Então, ele precisa planejar. Então, o planejamento da venda do período da semana, né? Tem loja que é por período de 10 dias, tem loja por semana, ele tem que ser já feito no jogo anterior.
Você já tem que pensar no jogo seguinte, o que você vai fazer diferente, o que você vai fazer com a sua equipe. E essa rotina de bater papo com a equipe, né, é uma das coisas mais importantes. Agora, o que as pessoas acham que estão transigindo certo e não estão? É achar que, pelo que os erros que você viu do seu gerente, vai ser suficiente para sanar os seus erros como gestor. Erro a não cometer. Por quê? Fernando, é ou não é verdade? Quando você era criança e seu pai ou sua mãe fazia alguma coisa que te deixava fulo da vida, irritado, e você se sentia, né, injustiçado, você pensava com você mesmo, quando eu tiver meu filho, eu não vou fazer isso com ele. E aí você cresce, tem filhos. E aí as atitudes que você toma são as mesmas atitudes que seu pai e sua mãe tomavam com você. Por quê? Assim como você, como pai, o gerente não foi preparado para gerir. Então, o gestor ele tem que ter novas metodologias. Qual a importância de ter método de trabalho eficiente? Porque o método ele vem de uma prática bem sucedida que você repete tantas vezes que ela vai te dar sempre êxito. Isso é um método de trabalho bem sucedido. Quando você cria método, você tem uma previsibilidade no resultado. Se você gerencia pela intuição, por aquilo que você viveu, você algumas vezes vai acertar e outras vezes vai errar. Então, esse estudo de novas técnicas, de novas práticas, vai te dar uma coisa. Tinha uma grande gerente de RH que eu trabalhei, que hoje em dia ela é gerente da Souza Cruz, a Dani, né, que ela falava, Altamir, gestor tem que ter repertório. Porque se uma coisa não deu certo de uma forma, você tenta de outra, de outra. O que não pode é o gestor não ter uma forma de lidar com aquilo. Então, a transição é muito grande. E eu pergunto, gerente de venda precisa de técnicas de venda? O que você acha? Porque já que são novos métodos, para que eu preciso dos antigos? Ah, mas isso ali é célula-tronco. Você Legal. improvisa ali em cima. Na verdade, você precisa saber mais sobre técnicas de venda. Porque quando você é vendedor, você precisa de uma coisa: aprender a fazer. É. Deu certo, ok. Vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Pronto, criei meu método. Técnica de venda. Né? Minha técnica de venda, minha prática de venda. Quando você é gestor, você não tem só que saber fazer. Você tem que saber o porquê que tem que ser feito. E, principalmente, né, os detalhes de como fazer. Então, enfim, é muito mais complexo. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma das nossas lives que a gente falou de sondagem, né? A live foi bem forte, né? Todo mundo que... Aliás, quem quiser ir lá e ver sondagem, vale a pena. Né? Sondagem e venda alternativa, as duas foram muito legais. Quando você... ou também muita gente chama de pesquisa, né? Ou investigação, não importa. Quando você usa a sondagem como vendedor, você sabe que você tem que perguntar e descobrir, né, quais são os desejos do cliente, quais são as vontades do cliente, né, as grandes necessidades dele, né, tentar prever, né, o que ele precisa ou o que ele pode precisar. Tudo isso você aprende, né, como fazer na sondagem. Só que existe um impasse. Por que perguntas abertas ao invés de fechada? Vocês querem saber? O gerente sabe. O gerente vai explicar para o vendedor a importância daquela tarefa, a forma de fazer, quando fazer e o motivo que... Deu uma parada aí? Deu, mas voltou. Voltou, ótimo. Então, O que é, né? Então, esse é o grande lance aí,
de você entender que o processo de mudança entre vendedor e gerente, o processo de entender de um gerente profissional que vai fazer com que sua equipe bata a cota, ele tem que saber mais daquilo que ele sabia quando era vendedor e aprender novas práticas, né? Como ensinar e desdobrar tudo, né? Só voltando um pouquinho ali na questão da equipe, para ficar bem claro, quando você estava falando assim, mais de quantas, 8, de 2 a 3 pessoas carregam uma equipe de 10, botar assim, vendedores, né? Aí eu tinha anotado aqui. Vai ter um quarto que bate de vez em quando, tô falando 2 ou 3 que batem sempre, né? Sempre, sempre. O que eu vejo assim, uma equipe, lembrando assim, supondo uma equipe de 10, 20 a 30% são aquelas pessoas que estão sempre lá em cima, por algum motivo elas estão sempre lá em cima, ou são muito boas executoras da prática, ou entendem muito bem, ou tem tempo de casa, ou alguma coisa que faz elas ficarem lá em cima, entre 20 a 30% da equipe. 80%, de 70% a 80%, 80 não, 60% a 70% da equipe ali, são pessoas que, eu até falo assim, são mantenedoras. São aquelas pessoas que estão entendendo o processo, conseguem fazer uma boa venda, elas mês bate, mês não bate a meta, fica ali, né? Naquele ali. E 20% mais ou menos de 2 a 3 pessoas são pessoas que às vezes desfocaram por algum motivo. Às vezes eles estavam passando tempo no varejo, saíram, formaram, casaram, alguma coisa que ou não estão conseguindo desempenhar bem por algum motivo, né? Então, assim, existe uma distribuição natural da equipe e é papel fundamental do gestor, ou seja, resumindo, 20% está lá em cima, uma parte do meio ali é mantenedora e uma outra parte é um turnover natural, né, da equipe. E o gestor ele tem que gerir isso tudo e trazer o quanto mais pessoas para cima desse quadro, né? Mais ou menos isso. E existem ferramentas, existe técnica, é o feedback, é o reconhecimento, tem todo um mapeamento, né, Altamir? Na verdade, assim, se a gente for falar de uma gestão básica aí de vendas de loja, a gente vai aí a 10 a 12 módulos. Isso no baixo. E hoje em dia você saber que existe uma nova forma de gerir, que é a utilização dos meios digitais para venda. Eu tenho isso. Que na minha época não tinha, né? Eu mandava carta para o cliente lá no correio. Então, né, isso faz toda a diferença. No meu curso, hoje em dia, eu ensino não só das plataformas digitais, mas como usar o caminho digital para você ter mais vendas e bater cota. Porque você cada vez... E é isso. Na verdade, as pessoas elas levam mais tempo de achar o culpado pelo insucesso do que tentar achar solução para o sucesso. Então, né, o gestor ele é digamos, a pessoa que vai conduzir ele nessa jornada do caminho para chegar lá. Quais são as alternativas, quais são as formas. E ele vai fazer isso muitas vezes, orientando, muitas vezes colaborando, né, estimulando a equipe de vendas. Isso aí. Tudo tem ferramenta, né? Tudo tem método. Tudo tem método. Eu acho que é por aí. E é interessante também, porque aqui no canal, apesar de assim, as pesquisas e tudo que a gente estava correndo aqui com o pessoal do canal, a gente via que a maioria ainda era gestor. Apesar de a gente estar falando muito em técnica de venda, né? Direto para ajudar ali o vendedor, tinha muito gestor aqui acompanhando. Agora, o vendedor, que ele já entende qual é o próximo nível, ele executa o nível dele com muito mais maestria e ajuda ele a ter uma visibilidade maior. E é aquilo que você falou, né? Acaba gerando um problema para ele, que ele vai virar gestor. Você já entender lá, se ele entender aqui, é uma transição, porque realmente o mercado ele tem uma escassez de mão de obra especializada que está entendendo o que tem que ser feito, principalmente quando a gente vai subindo mais, né, no organograma. Você acredita, Fernando, que nos meus treinamentos de venda eu tenho, principalmente os externos, né? Os que eu dou, né, que eu não dou para a empresa diretamente, eventualmente eu faço um outro externo, como a gente estava fazendo ultimamente. Eu tenho um grande número de pessoas que são gestores. Por quê? Quer ver uma coisa? Digamos que a gente, né,
tem um vendedor aí que o problema dele é que ele não adiciona. Ele é um vendedor novo. Você tem que orientá-lo, porque ele não conseguiu achar sozinho os caminhos. Se você não tem um método ou métodos para ele melhorar, fala aí, se você não tem técnica de venda, você vai pedir para o quê? Aumentar a venda. Vai lá e adiciona. Vai lá e oferece tudo para o cliente. Vai lá e desce tudo. Tem uma mania é muito engraçado de gestores de loja de sapato, né? Eu presto consultoria para algumas marcas, que é desce 5 sapatos. Coitado, o vendedor não consegue nem... Quase que ninguém... Quando ele desce do estoque, o cliente não vê o vendedor, quer um monte de caixa de sapato. Fala, oi! Né? O cliente toma até um susto que tem atrás daquelas caixas tem um vendedor. Mas ninguém explica como ele deve oferecer, o que ele deve oferecer, o que ele tem que fazer antes de oferecer. Porque eu acho que quando você pode ir preparando o terreno, né? Então, tem uma metodologia eficiente. Então, se o gerente não sabe, né, um pouco mais aí de conhecimento técnico, de conhecimento da empresa. Então, uma coisa boa é buscar conhecimento para ser a fonte de conhecimento. Mas você não tem que ficar, como é que eu posso dizer, inebriado com o elogio que seus vendedores te dão. Porque também, quando você tem muito conhecimento, o vendedor vem sempre querer beber na tua fonte. E eu acho ótimo. Só que muitas vezes ele vem beber sem precisar, por uma questão de segurança, por uma questão de dividir responsabilidade. Então você também tem que cortar o cordão umbilical para que ele assuma o próprio desenvolvimento, a própria venda, porque você não é um oráculo. Você é um mentor, um gestor. Né? Uma definição excelente, né? Que até já ouvi aí há muito tempo atrás de um grande treinador de vendas, a função principal do gerente é realizar tarefas através de outras pessoas. Então, é como se você tivesse, né, eles fossem, quando chama você é meu braço direito, é como se realmente você tivesse uma parte de você agindo da forma estratégica que você gostaria para sua loja vender. Então, né, o gerente precisa, sim, virar a chave e perceber que quanto mais conhecimento e mais ele incrementar de conhecimento a equipe, isso vai ser importante. Por isso, conhecer técnicas, conhecer práticas, conhecer atalhos, funcionam muito nessa transição de vendedor para gerente. Não só aumenta o tempo da oração, né? Porque quando o cara era vendedor, ele rezava para o cliente vir e querer comprar. Daí depois ele acaba sendo promovido e tem que rezar para o cliente vir, querer comprar e o vendedor querer vender. Só vai aumentando, né, meu Deus? Tomara que tenha alguém lá na área de venda para ver. Então, assim, existe toda uma técnica para você, balanceamento de equipe, visualização de equipe, redesenhamento de quadro, né, para poder extrair o melhor das pessoas, né? E desenvolver, porque assim, senão o que acontece? Você acaba, porque quando você está na função que travou, se você está executando, você acaba se sentindo sim um pouco responsável, vai para ali, mas você sabe que está na tua mão. Agora, quando você é um gestor ali, você acaba ficando refém se você não conseguir desenhar a equipe para ela ir para a direção que você quer. Então, isso é muito ruim, que acaba assim, você sabe que a equipe você perde a equipe, você perde a tua liderança perante os superiores, né? Quando você começa a não ter resultado, isso é muito ruim. Então, nada melhor do que você começar a se munir de um monte de técnicas para pelo menos demonstrar que você está ali, né, no caminho. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu não podia deixar de ser essa transição de live. Eu espero que quem esteja acompanhando aí tenha gostado do conteúdo de vendas. Eu acho legal vocês seguirem. Eu não vou fazer mais live todos os dias, né, mas eu vou postar conteúdo todos os dias para vocês assim conseguirem fazer com que sua equipe bata a cota. Eu estou no foco principal do trimestre de ouro, que é novembro, Black Friday, dezembro, Natal e janeiro. Então eu quero
dar conteúdo, sim. Óbvio que tem um conteúdo mais especializado, né? Porque eu quero ajudar todo gestor de moda varejo a conseguir ter uma equipe que bata a cota. Então, mas vale a pena ver os vídeos anteriores do canal, né, do nosso canal, porque você vai aprender muitas dicas de técnicas de venda que vai conseguir passar para a sua equipe, e quanto mais você conseguir ajudá-los, né, mais você vai conseguir, né, o respeito deles, o comprometimento deles. Aí a gente vai para uma coisa mais nova, que é do James Hunt, né, a liderança servidora, que servir o vendedor não é dar o que ele quer, que ele ia pedir folga, ia pedir um salário maior, né? Ele ia pedir, né, para não trabalhar no sábado, de dia de movimento. Servir é dar o que a pessoa precisa. Precisa para quê? Para chegar ao resultado, para chegar à meta, para chegar à cota. Olha, gerentes e donos de loja, né, falam tanto em meta, tanto em cota entre si, né, cobrando um ao outro, buscando, traçando estratégias, mas o quanto a gente fala de meta para a nossa equipe, o quanto a gente conversa sobre como chegar à meta, né, com a nossa equipe. Eu acho que aí é uma grande dica, né? Converse mais de como chegar à meta com os seus vendedores. E lembrando, né, Altamir, ali como não vai ter a sequência de gravação de conteúdo, que agora você vai gravar o conteúdo, vai passar para a edição e depois ele vai subir mais limpinho aqui para a gente, para acompanhar todo o conteúdo que vai ser postado, tem um link na bio aqui do vendedor, do Alta Performance, né, AC, que é o Altamir Chastinete, Alta Performance. Vamos lá, gente. Agora você sabe que, como bom vendedor, eu faço a plateia, né, os clientes engajarem. Né? Então, vamos lá. Quem gostou do novo nome, AC, Altamir Chastinete, Alta Performance. Acho que tem muito a ver com o meu nome, né? Do alta, ou alt, né? Mas como o alt vem do Ctrl Alt Del, e eu não quero ser excluído da vida de vocês, ou deletado, ou melhor, desligado, né? Vem aí do Alta Performance. Porque vocês sabem por quê, Fernando, que eu pensei muito... Porque não existe empresa de treinamento com esse nome. Você sabe por que eu pensei no Alta Performance? Porque uma das grandes características, eu falo no meu treinamento, é sobre indicadores. Como trabalhar os indicadores, né, na equipe de vendas. E a sigla para indicadores é KPI, ou KPI, né, se a pessoa não usa o K em inglês, que é K, né, não é Key, mas tudo bem, muita gente fala KPI, né, ou KPI, não tem problema. O mais importante é o que significa, que é chave, né, o indicador-chave de performance. Como eu consegui, nesses 23 anos, né, 22 anos só na Allboy na Sacada, fazendo vendedores e gerentes ter performances acima da média, alta performance, né, virou um nome perfeito para você melhorar esses indicadores, e o melhor indicador aí é a cota. E na primeira rodada, quando você estava fazendo conteúdo muito de técnica de venda, já tinha gente pedindo alta live, né? Alta você chamou live, de ultra live, mas não, é alta live. Agora é alta live, é verdade. Agora não é mais então, ultra tá lá live, agora é alta live. Agora está lá na bio aqui do Altamir. Clica ali, tem todas as redes sociais onde vão ser subidos os conteúdos, né? Aí para poder acompanhar. Tem gente falando aqui, o grande desafio chegar à meta. Realmente é um grande desafio, e o que eu quero passar para vocês, o que não é, né, utilizar essa transição, né, quero falar isso novamente, é você ainda ser gerente com cabeça de vendedor. Simplesmente porque o vendedor bastava ele próprio para conseguir o resultado. Óbvio, tinha produto, tinha preço, tinha fluxo, mas se ele se esforçasse, ele conseguia chegar lá. Mas quando você vira gerente, você precisa do outro, da sua equipe de vendas. Aliás, o que chamam de delegar, né? Você delega a venda também. Porque tem uma diferença, Fernando, delegar e delargar. O delargar vai que o filho seu vai lá e bate a cota. É o que normalmente os gerentes de varejo fazem. Já delegar é orientar, falar o que você quer,
ter um parâmetro para medir o sucesso da pessoa. Porque o funcionário, né, como eu falo, o colaborador, ele gosta de saber onde está pisando. Então, se você conseguir deixar claro aí o que você quer, o como você quer, e ele entender como ele vai superar suas expectativas, isso já é um bom ponto de partida. Bom, óbvio, Fernando, que eu não podia deixar de terminar essa live dando uma dica prática. Boa. Posso dar uma dica prática para você já arrebentar? Pega todos os conteúdos do Altamir 5K, que está hoje em dia no Altamir, né, no AC, Alta Performance de Vendas, e pega todos eles e anota tudo aquilo que você vai passar para a equipe de vendas. É a primeira coisa que você tem que fazer. Essa é a melhor dica que eu posso dar para você ter um Black Friday bom, mesmo ele sendo digital, tem muita coisa, eu falo muito do digital, né? Tava a Paula da Olha Comunicação, que é minha parceiraça, né? A gente faz até um curso aí digital juntos, que a gente vai fazer futuramente, mas para o gestor, anota, pega tudo aí, o que você puder, e transforma uma sequência de atendimento que você acredita, para depois você passar para a equipe. Maravilha. A gente falou muita coisa hoje na nossa primeira live, né, Fernando? De gestão, né? A gente falou da diferença quando a pessoa era vendedor e passou a ser gerente, que é realmente um novo formato, da importância da técnica de venda, né, de conhecer não só a técnica de venda, mas o motivo pelo qual ela foi criada para você vender para a equipe de vendas, porque não adianta saber, você tem que saber vender para a equipe. Vender aquela tarefa, vender aquele formato, vender o que você acredita, né? A gente falou também do grande desafio de você ter uma experiência anterior e achar que aquilo vai solucionar, né, a sua gestão, mas não vai, você tem que aprender coisas novas, práticas novas de gestão. A gente também não deixou de ressaltar que você, como gerente, você tem a responsabilidade de... Antes você tinha a responsabilidade da sua venda, agora você tem a responsabilidade da sua cota e da cota de vendedores. Que eu falei que não adianta você ter 2 ou 3 vendedores que batam cota. O seu papel é fazer que o maior número de pessoas bata cota. Inclusive, a gente falou que... Como é que eu disse? Se eu fiz tudo que ele queria, que ele precisava e que eu podia, e ele ainda está sem vontade, eu estou querendo mais que ele, está na hora de substituir, porque é doloroso, mas precisa, se você quer uma equipe batedora de cota, né? E a gente terminou aí com a dica do dia, que é pegar todos os meus conteúdos daqui para baixo e estudar técnicas de vendas para você estar mais preparado para a gestão. Aliás, essa é uma dica muito valiosa, porque os meus trainees que participaram mais dos meus treinamentos de venda foram os que tiveram mais resultados. Porque eles tinham um preparo, um conhecimento, né? Imagina, você saber, você fazer uma pós-graduação, né? Digamos aí, em gestão financeira, sem saber fazer conta de matemática, acho que não vai rolar, né? Sem ser bom em matemática. Então é isso que a pessoa tem que buscar. Tem alguma pergunta final, Fernando? Algum recado aí? Não, tá ótimo. Só o pessoal se inscrever nas redes sociais aí mesmo e aguardar que a partir de amanhã tá subindo conteúdo aí diário novamente. Vamos voltar para esse ciclo aí que vai ser muito bom. Gente, muito legal. Meu YouTube, né, meu Instagram, meu Facebook, tudo com conteúdo grande, conteúdo com informação. Porque o meu papel, gente, e aí eu quero que vocês estejam nessa jornada comigo, e eu tenho certeza que por ter já ajudado pessoas a chegar nessa jornada, eu vou confessar que sou um bom parceiro de você ter uma equipe batedora de cota. O lance é fazer pessoas que não batiam cota, bater cota agora. Então, aproveita aí o conteúdo e aí a gente vai aprofundando nossa relação para no futuro eu ainda poder ajudar mais vocês. Maravilha. Bom falar com você novamente. Abraço. Muito bom, Fernando. Grande abraço.